Ótimo. Pessoal, tivemos um probleminha aqui. Tivemos um probleminha no YouTube. A gente vai continuar agora a nossa live aqui pelo Instagram, ok? Probleminha de configuração normal, pode acontecer. E a gente continua agora a nossa live aqui pelo Instagram. Então vamos lá. Nossa live de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Quem é a primeira vez que está entrando aqui, quem está participando dessa live, é a primeira vez que participa, me diz aqui, enquanto o Instagram vai comunicando todo mundo que está começando essa live. De segunda-feira às 11h32. Quem que é a primeira vez que participa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Carlos... Proambi Consultoria, MV Dias, Giovana, Paulo, Isa, Arthur. Legal, sejam todos bem-vindos, Arthur. Pessoal, tem um aviãozinho aqui, compartilha essa live com a maioria das pessoas que você conhece aí da área ambiental, para que a gente consiga movimentar cada vez mais pessoas nessa área e para o pessoal também que tem interesse nessa área participar dessa live, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Me dá um ok aqui se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Ótimo, Arthur, seja bem-vindo. Arthur, nos falamos final de semana, você me mandou uma mensagem, eu lembro de você. Seja bem-vindo. E o pessoal também, Felipe, bom dia. Xará, JDR Santos, ótimo. Sejam todos bem-vindos aí. Pois é, Felipe, a gente estava no YouTube, pessoal que está aqui no Instagram, a gente estava no YouTube, a gente teve um probleminha aqui e aí acabou travando. Acredito que seja alguma configuração do OBS, enfim, e aí acabou travando, mas a gente continua agora a nossa live aqui pelo Instagram, como sempre, como tudo, toda segunda-feira a gente está ao vivo aqui no Instagram. Então, sejam muito bem-vindos. Ótimo, a Cris ouvindo e vendo bem, a Lili... Já estou vendo alguns alunos do Ambiental 360, legal. Hélio, bacana. Engenharia Ambiental Sanitária. Aliás, hoje é dia do engenheiro sanitarista, não é? Me confirmem aí, mas eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso. Dia do engenheiro sanitarista. Bacana. Isso, vem para cá. Quem estava no YouTube, vem para cá. Ariadne. Legal, sejam bem-vindos. Pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa live de segunda-feira. Para quem... Bom dia. Para quem é a primeira vez que está aqui, então a nossa live é a prática da consultoria ambiental, é compartilhar essas experiências ao longo dos anos dentro da consultoria ambiental, dentro da prática que a gente tem aí vivido dentro do dia a dia de uma empresa, dentro da consultoria, dentro da gestão de uma consultoria ambiental. Então essa live aqui ela é bem aleatória, tá? Essa live é bem aleatória, essa live é uma live onde a gente vai discutir as maiores dificuldades, as maiores dúvidas para quem começa na área ambiental. Me diz aqui nos comentários quem já tem um negócio na área ambiental, quem já tem uma empresa de consultoria ou quem ainda não tem, quem ainda está do zero, quem não começou ainda na área de consultoria, prestação de serviço. Por quê? Justamente nessa live, a minha intenção com vocês é interagirem nos maiores problemas, nas maiores dificuldades. O que eu fiz? Um roteiro, onde dentro desse roteiro eu vou elaborar, eu vou mostrar para você... Eu vou mostrar para você as maiores dificuldades que a gente tem dentro da consultoria ambiental. Quais são, principalmente para quem está começando um negócio, tá? Vamos dar uma olhada. Yasmin, o pessoal está entrando. Camila, legal. Lili, adorando o curso, já fiz até o meu site. Legal, Lili, bacana. Eu vi o comentário lá que você colocou na nossa comunidade, o pessoal interagindo. Show, são resultados que cada um vai buscando. Turma maravilhosa, muito unida. Legal, esse é muito bom. Heitor tá sempre presente. Rafael, a Tati, legal. Juliane, não tenho mais, pretendo. Ótimo. Davi, estou começando do zero, tudo do zero, iniciando todo o processo de estudos e etc. Estou no zero, quero atuar no Espírito Santo. Ótimo. Jéssica, eu já tenho, lembro de você, Jéssica, já nos falamos aí, né, sobre probleminha aí na prática, né, no campo. Enfim, são situações. Gabriel, ainda não comecei, mas pretendo começar. Davi, estou começando resolvendo as partes burocráticas, mas está saindo. Muito bom. Veja que cada um está num nível de dificuldade.
vamos dizer assim, o nível de dificuldade, o que é? A grande maioria, quando se forma, a gente está se formando, eu sou engenheiro ambiental, para quem é a primeira vez que está aqui, eu me formei há 11 anos atrás, e eu acho que a grande dificuldade para quem está começando na área, e que é o meu intuito de compartilhar com você, é entender quais são as peças do quebra-cabeça que a gente precisa unir para fazer um negócio acontecer, né? É muito claro quando a gente se forma na área, por exemplo, de engenharia ambiental, na área química, na área de gestão ambiental, na área de biologia, enfim, todas as áreas ligadas ao meio ambiente. A gente se forma, a gente tem a nossa grade curricular, é onde a gente tem ali o nosso expertise, o nosso know-how, o nosso conhecimento, e ali, a partir dali é onde a gente vai aprimorando. É muito fácil a gente saber o seguinte, olha, o meu ponto é o ponto zero. O que eu devo fazer a partir daqui? Então é muito simples isso, só que esse passo do zero pro 1, né? Do zero pro 1 é a grande dificuldade, onde a maioria das pessoas, pelo menos é o que eu converso com os alunos do 360, é onde a gente vê a maior dificuldade, que é do zero, se formar e dar o start nos seus pontos. Então, qual é o motivo dessa live? Se você tem alguma dificuldade na área da consultoria, é justamente nessa live que eu trouxe as maiores perguntas aleatórias que eu vejo que são as dificuldades das pessoas que estão entrando na área da consultoria ou pretende começar na área da consultoria. Então, vamos lá, essa live é muito interativa, então, pessoal, participem, a gente vai trocando ideias, vamos compartilhando experiências e acrescentando com todo mundo, ok? Sempre compartilhando as experiências. A Jennifer já abriu meu escritório, mas estou com dificuldades para crescer. Pois é, comecei esse ano, legal, desde 2007. Pessoal que está aqui no YouTube, último aviso, no YouTube a gente começou, mas a gente teve um probleminha aqui técnico no sistema que caiu essa conexão, então a gente está exclusivamente agora no Instagram, ok? A gente se adapta e a gente vai do jeito que está aqui e vamos embora, o importante é sempre o conhecimento, ok? Primeiro passo de quem se forma, pessoal, vamos lá. Primeiro passo de quem se forma e aí, lembrando que são as maiores dúvidas, dá para começar com zero investimento? Dá para começar com R$0 de investimento? Toda vez que a gente quer começar alguma coisa, a gente precisa tomar decisões. As decisões a gente toma baseado no quê? No conhecimento que a gente tem, na prática que a gente tem, nas experiências que a gente tem, mas nem sempre a gente tem uma base, uma informação que nos dê a confiança para tomar determinadas situações. O empreendedorismo é justamente isso. A gente empreender na área ambiental, na área de consultoria, é algo que foge muito das nossas visões, das nossas sistemáticas, da nossa logística, do nosso lado racional, porque é algo que a gente não vê na faculdade. A gente não tem uma matéria, pelo menos aconteceu isso comigo, a gente não tem uma matéria específica da área de consultoria. Como ter o meu negócio, como cobrar pelos meus serviços, como captar clientes. Então a gente não tem esse tipo de abordagem e aí vem a grande dificuldade. É possível a gente começar com R$0 de investimento? Não, não é possível a gente começar com R$0 de investimento porque tudo é um risco. Empreender é um risco e isso a gente tem que fazer sabendo de 2 pontos, que pode dar certo, como pode não dar certo. E o que a gente pode fazer para reduzir o risco de não dar certo? Primeiro, a gente pode tomar as nossas decisões sozinhos, então a gente pode tomar todas as decisões e isso vai levar um tempo, sem dúvida nenhuma, porque com os erros a gente aprende, com os acertos a gente aprende, então isso vai tomar um tempo muito maior. Ou a gente pode ter um mentor, ter uma consultoria, ter um apoio de alguém, uma comunidade de alguém, no qual a gente consiga ver outras opiniões, a gente consiga ter outras visões para a gente começar o nosso negócio do jeito certo. Mas é impossível a gente fazer um investimento, a gente começar a empreender com R$0. Por quê? Basicamente a gente vai precisar de equipamentos, seja um computador, seja ferramentas que a gente utilize dentro do nosso nicho, das nossas atividades, que a gente já vai falar mais para frente sobre isso. Então não é possível a gente começar com 0 investimento e falar, Felipe, vai dar certo? Não, a gente está vendo exemplos aí do pessoal, dos alunos do 360 que estão dentro da comunidade. E eles precisam fazer um investimento, seja em site, seja montar sua rede social. Claro que em alguns pontos é possível começar sem ter um investimento, começar do absoluto zero. Mas a grande maioria dos casos não é
Porque você precisa ter um investimento para você começar a aparecer, para você começar, seja nas redes sociais, seja através de equipamentos ou ferramentas. O fato de você ter uma graduação, de você ter um curso já na área ambiental, já foi um investimento, seja em livro, seja em material, enfim. Então, isso já foi um investimento. Não é possível empreender na área e dizer que você vai investir R$0. Isso não existe. O que é possível fazer é você conseguir encurtar esse caminho. Encurtando esse caminho, você ganha velocidade e você vai para o caminho certo, para as decisões corretas. Isso é possível sempre fazer, ok? O pessoal está comentando aqui, dando os primeiros passos, ok, legal. Vamos falar já sobre autônomo, estou vendo que o pessoal está perguntando aqui, não sei por onde começar, então fique aqui, Juliana, com certeza faz muita falta. Rodrigo, pois é, pessoal que está entrando aqui no YouTube não deu certo, a gente teve um probleminha técnico no sistema da transmissão, mas a gente continua aqui no Instagram totalmente, ok? E aí, qual que é o grande outro problema? Seguindo o nosso roteirinho aqui, outro grande problema é o seguinte, você se forma na sua área, engenheiro ambiental, gestor, engenheiro florestal, engenheiro sanitarista, que se não me engano hoje é o dia do engenheiro sanitarista, e aí você começa ou você pretende trabalhar com consultoria, prestar os seus serviços técnicos. Prestando os seus serviços técnicos de consultoria, qual que é o primeiro passo? Uma das decisões que você precisa fazer, e aí já entra aquela questão do investimento zero, que não é possível você começar a empreender, você ter o seu negócio sem ter o mínimo do investimento possível. É o seu conselho de classe. O seu conselho de classe nada mais é do que ele te autorizar a você poder executar o tempo de graduação que você teve, o tempo que você estudou e colocar em prática. Então, qual que é o primeiro ponto junto ao seu conselho de classe? Você fazer o cadastro como pessoa física, você pretende começar como um autônomo. Existem dois pontos. O cadastro de pessoa física e o cadastro de pessoa jurídica. Primeira coisa, quando a gente se forma como pessoa física, como um profissional da área, e aí você pretende trabalhar como um autônomo. Tá tudo bem? Tudo em ordem, você prestar os seus serviços como autônomo, como uma pessoa física. Então a primeira coisa que você faz é, junto ao seu conselho de classe, fazer um cadastro com a documentação que cada conselho de classe exige. O CREA é uma documentação, o CRBio é outra documentação, o CRQ é outra documentação. Então, a partir da documentação que o seu conselho de classe te exige, você faz o levantamento dessas informações, desses documentos e protocola no conselho de classe para dar entrada no seu CREA, por exemplo, na sua carteira do CRBio, no CRQ, e você faz esse cadastro. Fazendo esse cadastro, ele vai analisar toda a documentação e vai te autorizar, ele vai emitir a sua carteira profissional. A partir desse momento, você está habilitado para prestar os seus serviços como pessoa física. Pois bem, Felipe, em que momento eu devo me cadastrar no conselho de classe? A partir do momento que você se forma. Quando eu me formei, antes de eu me formar, antes de concluir o curso de engenharia ambiental, eu fui até o conselho de classe antes da minha formação. Por quê? Eu queria saber. Eu tinha muito claro a prestação de serviço para mim. Eu tinha muito claro a vontade de trabalhar com consultoria ambiental. Então, eu fui até o meu conselho de classe, levantei toda a documentação necessária para que eu pudesse me habilitar junto ao conselho de classe. A partir do momento que eu me formei, eu tinha toda a documentação completa para protocolar. Feito isso, passa todo o período de análise, de documentação, enfim, é emitido a sua carteira de habilitação. E aí, você já pode prestar serviço como autônomo? Teoricamente, sim, porque você já é um profissional habilitado junto ao seu conselho de classe e você já tem a sua graduação, a sua formação concluída na área que você atua. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, surge o primeiro trabalho. A gente já vai falar sobre nota fiscal, a gente vai falar sobre imposto, a gente vai falar sobre KNAI, sobre atividades, enfim, tudo isso mais para frente. Então vamos trabalhar por blocos, que eu acho que vai facilitar esse caminho. Papel e caneta na mão, que é importante que você tenha todo esse caminho, esse passo a passo, para que você consiga responder e ter mais clareza de todas essas dúvidas que vão surgir aí. E surgem somente na prática. Surge normalmente quando você está de frente com o problema, de frente com a situação, e aí você fala, e aí, o que eu devo fazer? E aí, quando eu devo emitir uma nota fiscal?
Aliás, uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Para cada trabalho que você realizar, você precisa emitir uma anotação de responsabilidade técnica, seja da obra ou do serviço que você vai executar. Por quê? Felipe, mas o órgão ambiental não está exigindo a RT para eu protocolar o meu processo ou para eu protocolar um pedido de licenciamento ambiental. Mas quem exige isso de você é o seu conselho de classe. É a sua responsabilidade técnica, dando a garantia para o seu cliente do que o serviço ou a obra que está sendo executada está em conformidade com a legislação do seu conselho de classe. Por isso que para cada trabalho que você for realizar ou for executar, você precisa emitir uma ART. Felipe, como é que eu emito uma ART? E aí pode variar muito. Por quê? De estado para estado e de conselho para conselho há uma variação grande. Apesar de que a estrutura para todas as ARTs é a mesma, mas existe uma pequena variação, que basicamente o que você precisa ter como informações? As informações de quem vai prestar o serviço, ou seja, sua como pessoa física ou sua como pessoa jurídica, as informações da sua empresa. As informações do contrato. Quais são as informações de contrato? Início previsto das obras ou do serviço, prazo de finalização, qual que é a previsão para concluir uma obra, qual que é a previsão para concluir um serviço, você precisa dessa informação também. Que tipo de serviço é? Um laudo, um programa, uma análise, estatísticas. Então, essas informações do que é detalhadamente o que você vai fazer, você precisa ter isso claro no seu contrato de prestação de serviço, porque são informações que você vai emitir a sua RT. E que momento eu devo emitir a minha ART? A ART é sempre emitida no início dos trabalhos, ou seja, não é quando você já está executando a obra ou quando você está finalizando que você vai emitir a RT. A sua responsabilidade técnica começa a partir do momento que o cliente dá o ok. Ele dá o aceite para você da proposta comercial ou quando o seu cliente ele assina o contrato de prestação de serviço. Assinou o contrato de prestação de serviço é o documento legal que comprova para o conselho de classe que você está iniciando aquela obra ou aquele serviço. Então, assinou o contrato de prestação de serviço é onde você deve emitir a sua ART junto ao seu conselho de classe. E aí tem aquela questão, devo emitir como pessoa física ou como pessoa jurídica? A pessoa física é você, profissional, com o seu CPF junto ao seu conselho de classe. E a pessoa física, como é que você deve fazer? Pessoa jurídica é quando você já tem uma empresa aberta e você presta os serviços em nome da sua empresa. Vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo? Lá no início, quando eu prestava serviço, eu me cadastrei no conselho de classe como pessoa física. E aí, lá no início, os clientes não solicitavam a RT em nome da empresa, eles solicitavam a RT em nome da pessoa física. E aí, o que acontece? A pessoa, até que chegou o momento que um determinado cliente solicitou, olha, eu preciso da sua RT, mediante o contrato assinado, em nome da empresa, ou seja, da nossa empresa. E aí, qual foi aquele insight, aquele momento? Peraí, então se eu me cadastro como pessoa física, agora eu vou precisar me cadastrar como pessoa jurídica, ou seja, a minha empresa, para que a minha empresa preste o serviço para o meu cliente e emita a RT em nome de pessoa jurídica. Então, esse foi o momento. Está errado emitir uma ART em nome de pessoa física, você como profissional? De forma alguma. Mas, a partir do momento que você presta o serviço e no contrato, quem assina o contrato é a sua empresa, apesar de ser você que está assinando, mas o contrato é em nome de pessoa jurídica, a RT deve ser em nome de pessoa jurídica também. Então, tem que tomar cuidado com esses dois detalhes importantes aí durante a emissão da ART, ok? Tranquilo, pessoal, por enquanto? Vocês estão me vendo bem? Tá? O áudio tá legal sobre a ART? Esses são os principais pontos. Quando eu devo emitir, se eu devo emitir como pessoa física, se eu devo emitir como pessoa jurídica, eu acho que essas são as grandes dificuldades hoje para quem começa a prestar os seus serviços de consultoria. Falando da RT.
Ok. É possível emitir RT para trabalhos voluntários? Se sim, é aconselhado? Sem problema nenhum. Independente se o trabalho é voluntariado ou não, sem dúvida, a RT é fundamental. A RT é a sua responsabilidade técnica mediante aquele trabalho que você está realizando, tá? Independente se você está realizando uma obra, no caso do engenheiro civil, enfim, você está realizando uma obra voluntariado e aí tem algum acidente naquela obra. Então, é importante sim e é obrigatório sim a emissão da RT junto ao seu conselho de classe, independente se é um trabalho voluntariado ou não. Ou, de repente, um trabalho que seja de treinamento e capacitação. Porque qual que é o intuito principal, pessoal? Qual que é o intuito principal de você emitir uma RT, 2 RTs, 3, 15, 40, 400, 500 RTs? Qual que é o objetivo principal? Veja só, a RT é um documento pontual no qual você emite essa responsabilidade técnica por aquele trabalho que você está realizando naquele período. Então, é aquele trabalho pontual, ok? À medida que você vai emitindo várias ARTs, o que você vai criando para você? Você vai criando o seu acervo técnico. O seu acervo técnico, ou seja, as suas experiências que você teve durante a sua prestação de serviço, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, no final você tem uma certidão, um acervo técnico. O que é o acervo técnico? Muitas licitações hoje, para você prestar um serviço, por exemplo, na área de licitações, órgãos públicos, existe lá o edital diz que é o termo de referência, exatamente quais são as exigências que o órgão público vai te fazer para você prestar o seu serviço. E uma das exigências vai ser acervo técnico com atividade, como que normalmente eles colocam os termos? Atividade similar ao escopo ou objeto do trabalho a ser executado. O que significa isso? Você, mediante as RTs que você emitiu, você vai ter uma RT de licenciamento, você vai ter uma RT de treinamento, você vai ter uma RT de implantação do sistema de gestão, e aí surge uma licitação num órgão público, o que ele vai pedir? Esse acervo técnico. Esse acervo técnico é um histórico de todas as RTs que você já emitiu e as atividades que você já emitiu vão sair nesse acervo técnico. Então o órgão público vai comparar isso, o seu acervo técnico com o edital que ele está exigindo para fazer a contratação. Essa é mais uma forma de você criar oportunidades para o seu negócio, para a sua consultoria. Então, no final das contas, o objetivo principal de você ter todos os seus trabalhos emitidos com a ART, com a responsabilidade, além de ser obrigatório, é de você ter uma possibilidade de ter um acervo técnico muito maior. Agora, imagina algo daqui 20, 30 anos, o seu acervo técnico mediante a todos os trabalhos que você executou. É a sua experiência comprovada pelo conselho de classe. É isso? E aí, qual que é a grande questão? Como autônomo, não necessito ter cadastro da prefeitura? Felipe, vou responder daqui a pouquinho essa daqui. E aí a Juliana perguntou aqui, ó, então é melhor emitir RT como pessoa jurídica? Depende, Juliana, se você já tem uma empresa aberta, se você já tem o seu negócio, já está prestando o seu serviço, emita sempre como pessoa jurídica, porque é o acervo da sua empresa e é o acervo seu como pessoa física responsável por essa empresa, tá? Então é sempre interessante ter essa visão a longo prazo. Isso é uma visão de longo prazo e de oportunidades que você pode abrir para o seu negócio. Então, prestar serviço sempre que tiver a possibilidade de emitir a RT como pessoa jurídica, faça isso. É o que eu ensino para os alunos do 360. Uma das aulas que é bônus para você preencher passo a passo a RT é você percorrer um caminho. Então, o caminho que você começa a percorrer é como pessoa física. Você faz todo o atendimento da documentação, protocolos, gera a sua carteira, a sua responsabilidade e depois passa para a pessoa jurídica, ok? E aí, Felipe me perguntou como autônomo, não necessito ter cadastro na prefeitura? Vamos falar sobre isso agora. Quando eu devo emitir um cadastro, quando eu devo fazer o meu cadastro na prefeitura para emitir nota fiscal? Primeira coisa. Isso, olha só, o Davi já respondeu aqui, Davi é aluno do 360, ótimo. Então, primeira coisa, você precisa emitir sim a nota fiscal sempre, porque a não emissão de uma nota fiscal é sonegação de imposto federal e isso é passível
de penalização, além de ser crime. Então, a emissão da nota fiscal é um direito do seu cliente. O seu cliente quer te contratar, você quer prestar o seu serviço, você vai precisar emitir uma nota fiscal. E aí, quais são os dois caminhos? Primeiro, a emissão através de um cadastro na prefeitura. Então, você vai até a sua prefeitura, formado, já com toda a documentação em ordem, porque um dos documentos que ele vai solicitar é o seu conselho de classe ativo. Então, você vai até a prefeitura e faz o cadastro junto ao órgão municipal para você emitir como autônomo. Qual que é o grande detalhe para você emitir uma nota fiscal como autônomo? Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte, será que se eu posso emitir uma nota fiscal como autônomo, qual é a vantagem de eu ter uma empresa? O que a gente tem que tomar muito cuidado? Com dois pontos. Primeiro, quais são as atividades que eu posso me incluir como autônomo? Para que eu, na minha prefeitura, e aí eu tenho um ponto, existe particularidade de prefeitura para prefeitura. Então, na minha prefeitura, quais são os pontos que eu posso... Quais são os serviços, quais são os quinais que a gente fala, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Quais são os quinais que eu posso prestar o meu serviço como autônomo? E segundo, qual é o imposto que eu pago como autônomo? Esse é um ponto importante. Por quê? Quando a gente compara com uma pessoa jurídica, ou seja, alguém que abriu uma empresa, abriu uma ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, uma empresa limitada, os impostos são diferentes. A alíquota dos impostos são diferentes. Então, por exemplo, o que de repente no meu município, a atividade de treinamento é uma alíquota, é um imposto, como pessoa jurídica, como empresa aberta, é uma alíquota menor. Normalmente pode acontecer isso, mas isso você verifica junto ao seu município qual é a alíquota, qual é o imposto que você paga para emitir uma nota fiscal como um autônomo, tá? Então, esse é o primeiro ponto, aonde eu me cadastro como autônomo para fazer a abertura do meu negócio como autônomo prestador de serviço na minha prefeitura. E aí é importante você verificar o quê? Qual é o KNAI que você vai utilizar? Qual é a atividade que você vai utilizar? Por isso que é importante você ter uma estratégia, um passo a passo, que não adianta. Você olha só, olha como que é algo complexo. Porque a gente se forma na área de engenharia, na área de gestão, química, biologia, enfim, e a gente quer atuar, a gente quer entrar em prática. Mas primeiro, como é que o meu conselho de classe, quais são as exigências do meu conselho de classe? Ok, regularizei, tá tudo em ordem. Agora, como eu chego até o meu cliente? Esse é o outro ponto, captação de clientes. Quais são as estratégias que eu consigo utilizar para chegar até o meu cliente? Bom, cheguei até o meu cliente. E aí, emito uma nota fiscal para o meu cliente? Como eu emito uma nota fiscal para o meu cliente? Como pessoa física ou como pessoa jurídica? Eu já tenho toda a documentação, pessoa física, pessoa jurídica? Ok. Qual é a atividade que eu vou prestar dos serviços da minha consultoria? Eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer uma elaboração de um laudo, eu vou fazer uma perícia, eu vou fazer a implantação de um sistema ambiental, eu vou executar serviços administrativos, serviços de licenciamento. Então, esse é um outro ponto que você precisa ter claro dentro do seu checklist, dentro das suas atividades. Você precisa falar, olha, opa, esse ponto aqui eu já executei, esse ponto eu já vi, esse ponto eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, isso é de extrema importância que você tenha clareza para que você continue os próximos passos, ok? Miriam, perguntando sobre RT. Para a RT feita no CNPJ, então preciso pagar a anuidade tanto pessoa física quanto jurídica do CREA? Miriam, exatamente. Esse é um ponto, é um detalhe importante, que é aquela história do investimento que a gente falou lá no início. Quando você faz o cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica junto ao seu conselho de classe, é importante que você verifique as anuidades, ou seja, qual é o valor da taxa que você vai pagar como pessoa física e como pessoa jurídica. Felipe, eu sou cadastrado junto ao meu conselho de classe como pessoa física, eu vou pagar uma anuidade. Agora, eu tenho a minha empresa, eu também tenho a minha empresa no conselho de classe. Quantas anuidades eu vou pagar? 2, como pessoa física e como pessoa jurídica. Então tem que ficar muito ligado, de olho, qual é o valor dessa anuidade, como que é feita a cobrança dessa anuidade e qual é o número de parcelas que o conselho de classe disponibiliza para você fazer esse investimento, esse pagamento, ok?
Preciso emitir nota fiscal para cada serviço que eu presto? Pessoal que entrou agora, essa live é aleatória de perguntas e orientações sobre diversos assuntos, das mais variadas perguntas que eu recebo aqui no Instagram. Então a gente está fazendo, participe, deixa sua dúvida aqui também para a gente compartilhar, ok? Então eu preciso emitir uma nota fiscal para cada trabalho? Exatamente. Tanto para cada trabalho eu emito a minha nota fiscal, quanto a minha ART. Para cada trabalho que eu executar, eu emito uma nota fiscal para aquele cliente e eu emito a minha ART para aquele cliente, com todos os detalhes sendo bem específico ao trabalho que eu estou desenvolvendo. Seja na parte do contrato, ou seja, com as informações que estão no contrato eu vou inserir na minha ART, ou com as informações que estão no contrato, baseado na atividade, baseado no valor, baseado no número de parcelas, eu vou emitir a nota fiscal, ok? Outro ponto importante, pessoal, tranquilo por enquanto? Tranquilo? Alguma dúvida, fiquem à vontade para ir colocando aqui para a gente ir discutindo, ok? Vamos lá. Boas parcerias. Como é que eu consigo ter boas parcerias na área da consultoria ambiental? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter muita clareza. Para eu ter parceiros, não adianta você sair distribuindo cartões buscando parceiros ou colocar um anúncio na internet, busco parcerias, quero parcerias para o meu negócio. Veja que quando eu falo isso, eu estou interessado unicamente no meu benefício. Quando eu falo eu quero parcerias, eu estou visando somente o meu lado. E parcerias, pelo nome, como o próprio nome já diz, parcerias é um ganha-ganha, ou seja, o que você pode ajudar o seu parceiro e o seu parceiro pode lhe ajudar para ambos crescerem. Pode ser em áreas diferentes e normalmente isso acontece onde são áreas diferentes. Vou dar um exemplo. As boas parcerias dependem diretamente do seu nicho e do seu subnicho de mercado. Ou seja, eu preciso ter clareza nos serviços que eu vou prestar, baseado na minha formação, na minha grade curricular, no meu conhecimento teórico, no meu conhecimento prático, nos cursos que eu vou desenvolvendo e vou executando. Baseado nessas informações, eu vou identificar quais são os maiores pontos ou oportunidades dentro do meu negócio que eu consigo enxergar boas parcerias. O que quer dizer tudo isso? Vou dar um exemplo. Felipe, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, você tem um laboratório? Não, eu não tenho um laboratório para fazer análises de efluentes, análise de água. Felipe, você faz análise de efluente ou análise de água? Sim, fazemos trabalhos de análise de efluente e análise de água. Como assim? Com boas parcerias. Quando a gente consegue identificar uma oportunidade no mercado e quando você consegue ter clareza que tipo de parceiro pode suprimir essa necessidade ou pode simplesmente acrescentar ao seu leque de serviços, você começa a buscar esse tipo de perfil. É a mesma coisa de você estiver buscando aí um profissional. Você quer contratar alguém dentro do seu negócio, seja um estagiário, seja um analista, seja um técnico, um engenheiro, enfim, você quer contratar. O que você tem que buscar nessa outra pessoa, nesse outro negócio? As características que complementem o seu negócio. Então, se eu não preciso ter um laboratório internamente, o que eu faço? Eu busco parcerias, eu analiso parcerias, laboratórios que estejam próximo da minha região, laboratórios que tenham nome, laboratórios que tenham referência, laboratórios que façam análise que eu tenho interesse em oferecer dos meus serviços. Então, por exemplo, eu vou fazer análise de efluente. Eu quero fazer uma análise de efluente. Eu vou buscar laboratórios que possam oferecer análise de efluentes. Não, eu quero um laboratório que faça análise baseado na CONAMA, no artigo 19A, 18, enfim. Eu vou buscar laboratórios que tenham a possibilidade, que tenham a acreditação para fazer esse tipo de análise. Então, essas parcerias é quem eu tenho que buscar. E aí, em contrapartida, o que eu posso oferecer também a esses laboratórios? Indicações, de repente, para trabalhos que a gente não realiza, a gente indica um laboratório parceiros. Então, a gente tem que ter muita clareza do nosso negócio, o que eu faço, aonde eu estou, para onde eu quero ir, para eu conseguir oferecer um bom trabalho, para que eu consiga oferecer com clareza
ao meu prospecto, ao meu possível cliente, os trabalhos dentro do meu negócio. Se você não tiver clareza desses pontos, quais são os seus pontos, eu não diria nem fraquezas, mas eu diria oportunidades. Quais são as oportunidades que eu posso criar dentro do meu negócio e quais parceiros eu posso ter? Outro exemplo, na área de licenciamento ambiental, a gente trabalha basicamente com indústrias. O nosso nicho, o nosso subnicho hoje muito mais forte é a área industrial. Na área ambiental, na área industrial. E aí, um ponto muito importante é quando a gente precisa desenvolver um layout, uma planta de um determinado empreendimento, uma planta atual, a situação atual, situação prevista, enfim, cenário futuro, cenário previsto. E aí, a gente não tem a habilidade para desenvolver esse determinado trabalho. Então, assim, o que a gente faz? A gente busca uma parceria, um engenheiro civil, um arquiteto que possa desenvolver, que tenha um know-how maior, melhor que o meu, melhor que o nosso da empresa, para desenvolver esse trabalho. O que eu estou fazendo? Felipe, eu estou abrindo a concorrência? Não, eu estou abrindo o mercado de oportunidades para o meu negócio. Se hoje eu sou limitado, exemplo, a desenvolver um trabalho, quais são os pontos que eu poderia ter parcerias para eu agregar mais valor ao meu negócio? Eu sempre tenho que pensar em agregar valor ao meu negócio e criar oportunidades. Esse é o grande trabalho, ok? Vamos voltar lá, já vou voltar lá. Deixa eu ver essa dúvida aqui. Legal, tirou minha dúvida. Para emitir nota fiscal eletrônica também é necessário certificado digital, correto? Correto, Arthur. Certificado digital é necessário, mas hoje ainda não é obrigatório, é opcional, tá? Então você consegue emitir uma nota fiscal. A nota fiscal é eletrônica, sim, hoje já é totalmente eletrônica, não é mais você não emite mais uma nota fiscal no papel, você não precisa desenvolver os seus serviços e emitir a nota fiscal naquele bloco que antigamente tinha. A gente fazia aquele bloco e aquele bloco que era o comprovante das notas fiscais. Não, hoje toda emissão de nota fiscal ela é eletrônica. Mas não necessariamente você precisa ter um certificado digital para você emitir a nota fiscal. Isso vai depender muito da sua prefeitura. A prefeitura que define essa forma de acesso ao site da prefeitura, ou se a prefeitura passa a responsabilidade do Estado, normalmente não, é da própria prefeitura para você fazer a emissão da nota fiscal eletrônica, ok? Davi Lucato, Felipe, no caso de CRT AIDA, acho que no caso aí ele quis dizer CTF AIDA, né, que é o Cadastro Federal do IBAMA, isso para pessoa física. Então, quando você é um consultor técnico, e aí aproveitando aqui a dúvida do Davi, quando você trabalha com consultoria, você é um profissional autônomo e você presta consultoria técnica, o IBAMA ele te obriga a se inscrever no Cadastro Técnico Federal AIDA, que é Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Então você se cadastra junto ao IBAMA, por quê? Quando você desenvolver qualquer processo de regularização, seja um CTF-APP, qualquer processo e vai exigir um responsável técnico, isso dentro da plataforma do IBAMA. Você vai colocar o seu CPF e o IBAMA vai puxar automaticamente os seus dados. E, na grande maioria, eu não sei todos porque é impossível falar 100% dos processos, porque são muitos processos dentro do próprio IBAMA. Mas a grande maioria que a gente já teve acesso, todos exigiram o cadastro do profissional, do responsável técnico com aquelas informações. E aí entra o CTF AIDA, ok? Boa, Vinícius. Olha aqui, ó, não entendi. Se tem como emitir nota fiscal como pessoa física, o que me obriga ou quais circunstâncias precisarei do CNPJ? Olha só, vou contar uma história que aconteceu com a gente. E foi o seguinte, até determinado momento eu sempre emiti nota fiscal como pessoa física, como autônomo. Então eu tinha o meu cadastro na prefeitura como autônomo, ou seja, Felipe, engenheiro ambiental, prestando consultoria para determinada empresa. Ok, até o momento que uma determinada empresa me disse o seguinte, e aí foi uma empresa de médio porte, tá? Que me disse o seguinte, olha, a gente precisa da emissão da nota fiscal como pessoa jurídica. A gente precisa que não é o Felipe que ela está contratando, é a empresa Essencial Consultoria Ambiental que eu estou contratando. E isso existia desde a proposta comercial, o contrato, o nome da empresa, o CNPJ. Ou seja,
Nesse momento, não tenho como eu prestar o serviço para determinado cliente sem que seja por CNPJ, sem que seja por pessoa jurídica. O que nos leva a entender o seguinte: algumas oportunidades você só vai ter se você fizer o cadastro como CNPJ. Ou seja, você está num determinado nível. Esse nível está te atendendo? Ótimo, está tudo bem, faz parte. Você quer subir de nível, você quer prestar serviços para empresas maiores, com uma remuneração maior, com trabalhos mais complexos? O que eles vão te exigir? Além de outros documentos, claro, mas basicamente eles não querem que você emita uma nota fiscal como autônomo. Eles querem que você emita em nome da pessoa jurídica, ou seja, de quem eles estão contratando, ok? Então, basicamente, esse é o ponto entre você, é aquela mudança de chave entre você sair de pessoa física e se tornar uma pessoa jurídica e prestar os seus serviços como pessoa jurídica. E aí só antes de entrar nesse outro ponto, entra naquele quesito de ter CNPJ é uma despesa. Não, o CNPJ é um investimento. Por quê? A partir do momento que acontece isso, você já tem o seu CNPJ aberto, você já tem a sua empresa cadastrada junto ao conselho de classe. Ou seja, existe um mínimo que você precisa fazer para você conseguir prestar um bom serviço e você não se preocupar em regularizar o seu conselho de classe, em você regularizar o seu CNPJ. Você tem que focar no que você é bom, na graduação que você teve, no conhecimento que você teve para prestar o seu serviço. Então, ali que tem que ser o foco. Essa parte burocrática de regularização, de ajuste, de documentação, você já tem que ter isso pronto para que você consiga desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, tá? Outro ponto aqui, ó, importante. Deixa eu dar uma olhada ver se tem alguma outra dúvida aqui, ó. Davi Catão, no caso da hora técnica, qual a melhor maneira de calcular? Para quem está começando, é melhor hora técnica ou outro tipo de método? Davi, essa questão da hora técnica ela é bem interessante porque é onde gera a maior dúvida, uma das maiores dúvidas, que é a hora técnica. A gente sabe que cada conselho de classe tem a sua hora técnica. Cada conselho de classe define o valor a ser cobrado por uma hora técnica prática, né? A sua hora técnica. Mas e aí entra alguns fatores que a gente tem que colocar na balança também. Um desses fatores é o seu grau de experiência, o seu nível de experiência, tá? O quanto de conhecimento você tem, o quanto de tempo de mercado você tem. Até porque o conselho de classe ele separa, principalmente no caso aqui do CREA, ele separa em habilidades júnior, sênior, enfim, esse nível de conhecimento que também é de extrema importância que você tenha clareza disso para que você consiga cobrar as suas horas técnicas que você julgue importante. Agora, um detalhe importante, uma coisa é você definir a sua hora técnica e outra coisa é você definir todos os indicadores para você elaborar os seus custos, ou seja, aonde a grande maioria falha. Olha, eu estou preocupado em quanto custa a minha hora técnica? Bom, minha hora técnica hoje custa R$ 39, 40, 75, 90, 110, 150 reais a hora. Ok, mas será que é só esse o fator que eu devo considerar na hora de elaborar uma proposta comercial? A hora técnica é muito mais que isso, existem muito mais fatores do que isso, tá? Tudo isso você vai colocar na sua proposta comercial. Todos os gastos você está incluindo na sua hora técnica. Os gastos que você vai ter de combustível, os gastos que você tem de alimentação, os gastos que você vai ter de materiais de impressão, de plotagem, com cartuchos. Será que tudo isso está incluindo? Se você vai precisar subcontratar um profissional, você está incluindo esses custos também desse profissional nas suas horas técnicas? Então, quando a gente fala em hora técnica, ótimo, é muito claro a hora técnica. Você pode seguir uma linha do seu conselho de classe ou você pode seguir uma linha que você define o quanto de experiência você tem. Felipe, mas tem algo tabelado? Não existe nada tabelado porque a gente não vende um produto. A gente não vende um computador, a gente não está vendendo um mouse, a gente não está vendendo uma caneca, a gente está vendendo conhecimento. Não existe o certo ou o errado. Existe um paradigma muito grande. Mas você está fazendo um serviço muito barato ou você está fazendo um serviço muito caro. Normalmente a gente ouve só muito barato, né? Mas, enfim, o importante é que você coloque todos os seus gastos,
e você coloque o seu lucro, e você coloque o seu imposto, a sua alíquota, quanto de imposto você está pagando por aquela proposta comercial, ou seja, dentro do valor total que você ali passou a régua, você fechou todos os valores, além do imposto, ou seja, se faz um acréscimo do imposto, da taxa do imposto, mediante a nota fiscal que você emite. O quanto isso qual é o valor global de tudo isso? Isso tem que estar muito bem claro e muito bem organizado. E no final das contas, quem vai dizer se isso está caro ou se isso está barato é o seu cliente, aprovando ou não aprovando a sua proposta comercial. E tudo isso vai depender de uma série de fatores. Um dos fatores muito fortes também é o distanciamento, aonde você está para o seu cliente. Por isso que é importante você definir o seu raio de atuação. Imagine que um cliente te ligue hoje. O cliente te ligou hoje, ele fala assim, olha, você presta serviço aqui na minha cidade, eu estou precisando disso, daquilo, enfim. Você presta serviço nesse tipo de área? Sim, eu presto, enfim. Qual que é o seu município? E aí ele fala que o município está a 300, 400, 1000 quilômetros de distância. Será que você considerou isso na hora de elaborar a sua estratégia, o seu plano de negócio? Quando você fala que um cliente está a 1000 quilômetros de distância, o quanto isso interfere na sua proposta comercial, os seus custos, tudo isso vai ser apresentado, tem que ser apresentado na proposta comercial para o seu cliente. Então, esses pontos aí é de extrema importância e não só a hora técnica quando a gente desenvolve um método, quando a gente desenvolve uma estratégia para comprovar qual é o custo do nosso trabalho. E isso vai variar de cada um, ok? Outra coisa importante também, voltando um pouquinho sobre nota fiscal, é pensar que nota fiscal vai te dar prejuízo. Você vai pagar, poxa, eu vou pagar um imposto sobre uma nota fiscal, eu vou tirar do meu serviço. É importante que já que a gente está falando de proposta comercial, você elabora a sua proposta comercial, você inclua ela dentro dos seus custos, os impostos. Mediante isso, você só vai pagar um imposto, você só tem a retenção do imposto quando você emite uma nota fiscal. E para você emitir uma nota fiscal, você não sai aleatoriamente emitindo uma nota fiscal. Você emite a nota fiscal a partir do momento que o cliente aprova a sua proposta comercial. Então, a partir do momento que ele te dá o ok para você começar o seu serviço, o imposto que você vai pagar sobre aquele determinado serviço é mediante ao valor da nota fiscal que você emitiu para ele. Felipe, não emiti nota fiscal, eu preciso pagar imposto? Não, se você não emitiu nota fiscal, você não paga o imposto sobre nenhuma nota. Ou seja, o imposto é baseado exclusivamente no valor total da nota fiscal que você emitiu. E qual que é o valor do imposto? Depende. Depende da sua região, depende de onde você está prestando o serviço. Por isso que é importante você ter uma tabela com as atividades que você já definiu para o seu negócio e quanto de imposto tem sobre cada nota. Aonde eu consigo isso? Tem duas formas. A primeira, direto na sua prefeitura, ou seja, quando você faz o cadastro como pessoa física, a prefeitura te dá uma tabela, ela te informa quais são as alíquotas, quais são os impostos que você vai pagar sobre aquele determinado serviço. Ou, quando você abre um CNPJ, você abre um ME, que é microempresa, não é MEI, é ME, microempresa ou EPP. Enfim, quando você abre um CNPJ junto a um escritório de contabilidade, ele vai te informar quais são as alíquotas para cada atividade que você vai desenvolver. Então, assim, você abre a sua empresa e você tem várias atividades. Tem atividade de treinamento, tem atividade de serviços de engenharia, tem atividade de elaboração de laudos, tem atividade de serviços administrativos. Para cada uma dessas atividades, você tem uma alíquota, um imposto que você vai pagar sobre cada nota fiscal que você emitir, ok? Outra questão bem interessante é essa aqui, ó. Pessoal, tranquilo por enquanto? Ótimo, legal. Como convencer um cliente a executar um PGRS? Essa dúvida foi bem interessante, porque assim, olha, vamos lá. Eu sou da seguinte opinião: a gente não consegue convencer ninguém que a gente não, que está muito claro para outra pessoa a não necessidade. Bom, se eu tenho clareza que eu sou um empresário, imagina que eu seja dono de uma empresa no qual alguém quer prestar um serviço para mim.
Para mim o PGRS não serve, eu não quero fazer o meu licenciamento ambiental, eu não quero ninguém que venha aqui, eu não quero que ninguém me ofereça nada, eu vou cuidar da minha produção. Isso é uma visão que é impossível nós, consultores ambientais, mudarmos essa visão. É impossível. O que a gente consegue fazer é criar um relacionamento através de uma estratégia que aos poucos, sem que a gente queira vender nada, a gente mostre para ele a necessidade, as melhorias, as oportunidades que ele pode ter mediante a execução de determinado trabalho. Então, por exemplo, se você quer oferecer um plano de gerenciamento de resíduos para um determinado cliente, a estratégia de você ligar ou visitar um cliente, ela não serve, ela é ruim para que você consiga de primeira oferecer e vender e o outro lado, o seu cliente, falar ok, aprovado, eu quero fazer esse trabalho, eu quero executar esse trabalho. Dificilmente isso acontece, porque são níveis de categoria, são níveis de consciência de cliente. Tem cliente que ele tem consciência do problema que ele tem. Tem cliente que ele sabe que se ele não regularizar determinada situação, determinada licença, não ter um plano de gerenciamento de resíduos, não fizer um inventário de resíduos, não realizar o cadastro no MTR para transportar resíduo, não tiver a sua documentação em ordem, ele sabe os prejuízos que ele pode ter. Ótimo, esse cliente ele já está num estado mental que, se você fala sobre licenciamento, PGRS, IBAMA, os prejuízos ou os benefícios, ele já tem clareza disso. Agora, quando o cliente não tem, não tente convencer esse cliente pelo cansaço. A pior coisa que tem, na minha opinião, é quando alguém tenta vender e oferecer alguma coisa para você, sendo que você não tem interesse. Então, qual é a melhor estratégia? É que você crie um relacionamento, você crie pontos importantes, e isso eu ensino, eu mostro isso para os alunos do Ambiental 360, que são estratégias que você consegue mostrar gradativamente para o seu cliente. Você cria um relacionamento, você mostra a importância disso, seja através de um contato telefônico, seja através de um e-mail, seja através de mensagem no WhatsApp, depende da forma que você tem o contato com esse cliente. Essas formas que você cria de relacionamento vão fazendo com que o seu cliente comece a ter um amadurecimento do nível de consciência dele para executar determinado trabalho. Então, é muito melhor quando você tem um cliente que tenha consciência do problema, que sabe que existe uma legislação sobre aquilo, que ele se enquadra naquilo, que ele precisa executar aquilo e você oferece. Isso se torna muito mais fácil do que aquele que você acha que convencendo ele é a melhor forma de captar. Isso vai gerar uma coisa, vai gerar unicamente em você a frustração, que é você oferecer e o seu cliente te dizer não 10, 20, 30 vezes, ok? Onde eu vejo quanto de imposto eu devo pagar, Vinícius? E aí são dois pontos. Quando você está na prefeitura, você faz o cadastro na sua prefeitura, a própria prefeitura te diz quais são as alíquotas, quais são os impostos que você deve pagar, ou quando você abre uma empresa junto a um escritório de contabilidade. Você abriu a empresa, o escritório te passa, ele te mostra quais são os impostos sobre cada serviço ou cada nota. Lembrando que pode variar entre 6%, 8%, 12%, 16%, 17%. Então, cada emissão de nota fiscal pode ter essa variação aí de imposto, ok? Perfeito, aí Anice como autônomo na prefeitura, Vinícius. Exatamente. Quanto tempo devo entrar em contato com o cliente depois do envio da proposta comercial? Normalmente, o que a gente diz? Quando você envia uma proposta comercial, você levanta todos os pontos, você coloca todos os pontos que você acha importante dentro da proposta comercial, você estrutura a sua proposta comercial mediante a um entendimento que o cliente, quando ele abre aquela proposta comercial, ele vê algo personalizado, ele vê um passo a passo, ele tem algo estruturado que ele consiga entender quais são os principais pontos e serviços que você vai prestar, qual é o cronograma desse serviço que você vai executar, qual que é a previsão para executar esse trabalho, qual é o valor, quais as formas de pagamento, se é no boleto, se você parcela no boleto. Todas essas informações, depois que o cliente abre a proposta comercial, o ideal, que é o que a gente testa e o que deu mais resultado, são 2 dias, ou seja, enviou a proposta comercial, depois de 2 dias você faz um feedback, ou seja, você entra em contato com o seu cliente novamente, seja através do e-mail, seja através de uma ligação rápida, uma mensagem no WhatsApp,
dizendo se ele recebeu a proposta comercial, se ele tem alguma dúvida sobre aquela proposta comercial, se tem algo que você possa ajudá-lo a entender daquela proposta comercial. Isso a gente percebe que aumenta significativamente as chances de conversão, ou seja, o seu cliente aprovar a sua proposta comercial. Então, normalmente é isso. É regra? De jeito nenhum, não é nenhuma regra, mas é uma condição que a gente utiliza aí e que pode dar muito certo para você, ok? Quanto tempo levou para ter o primeiro cliente? Primeiro cliente meu, eu lembro isso há 11 anos atrás, quando eu comecei a prestar serviço, demorou 4 meses. Foram 4 meses testando, fazendo, e aí há 11 anos atrás a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, a gente não tem estratégias bem definidas e claras como a gente tem hoje. Então foram 11 anos acertando, errando, ajustando e foram 4 meses para ter o primeiro cliente. Então quando a gente tem o primeiro cliente é uma satisfação enorme e aí a gente começa a pensar o que a gente fez de certo para conseguir replicar, para fazer outro cliente também fazer que dê certo. Ou quais foram os erros, aonde a gente estava errando em 4 meses e aí continua o processo de melhoria contínua. Na área ambiental a gente fala muito sobre melhoria contínua, o que deve ser feito para a gente melhorar cada vez mais. Ok, pessoal? É isso, 12h30, 1 hora de live, daqui a pouquinho o Instagram já bloqueia. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida a mais, até que o Instagram bloqueie e finalize a nossa live de hoje. Tira um print dessa tela também, olha só, tira um print dessa tela, compartilha nos seus stories, me marca. Ó, se eu quero assinar um projeto com outra engenheira, 2 MTRTs, 2 trabalhando na mesma autônoma. Nesse caso aí, existe uma pessoa que é a principal que vai responder por todo o processo, a não ser que vocês, dentro do mesmo trabalho, desenvolvam atividades diferentes, etapas diferentes. Uma desenvolve uma determinada etapa, outra desenvolve outra etapa. Aí sim, vocês conseguem fazer RT diferente, mas normalmente é uma RT envolvendo todo o escopo de toda a prestação de serviço. E a RT também é possível você emitir uma RT de forma como forma de equipe, ou seja, mais de uma pessoa assinando a mesma RT, ok? Quando tem mais de um profissional envolvido, uma equipe multidisciplinar. Contato deve ser elaborado logo após a proposta comercial aprovada? Acho que no caso da Rafaela aqui o contrato, né? Exatamente. Depois da proposta comercial aprovada, aí sim você faz o contrato de prestação de serviço para essa empresa. Feita a proposta comercial aprovada, elabora o contrato. Ou, em alguns casos, a própria proposta comercial já é suficiente para você ter ali uma garantia da proposta e do serviço aprovado. Tudo depende do seu perfil e da sua estratégia de negociação, tá bom? Mas normalmente é a proposta aprovada, depois o contrato. Pessoal, uma ótima semana para vocês. A gente se fala. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado por cada um que participou dessa live aqui nessa segunda-feira, às 11h32. Uma ótima semana para cada um de vocês e até a próxima.